Olá, ouvintes da Rádio Fiscar. Estamos no ar com o programa Educação e Debate. O programa de hoje será apresentado por mim, professora Ana Paula Gestoso, do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas aqui da UFSCar. O tema de nosso debate é Educação Matemática. Iremos focar o conhecimento matemático na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Nós teremos 2 programas dedicados a esse tema e contamos com a presença de 3 convidadas. A professora Carmen Passos, também do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas, a professora Priscila Domingues de Azevedo, da Unidade de Atendimento da Criança, UAC, aqui da UFSCar, e a professora Flávia Coura, que é da Universidade Federal de São João del Rei. Olá, professoras Carmen, Priscila, Flávia, é um prazer contar com a presença de vocês. Obrigada. Olá. Olá, Ana. Obrigada pelo convite. Olá, Ana. Obrigada. Acho que vai ser assim um tema, né? Acho que o tema, né, educação matemática é bastante rico, né? Então, como teremos ainda 2 programas, né, para discutir, acho que vai ser bastante interessante. Tá? Com certeza. Bom, é interessante observar como a matemática ela ganha um local, diremos assim, especial, né, dentro do currículo escolar. Claro que eu não estou negando, né, acho que ninguém nega a importância do conhecimento matemático, mas infelizmente na escola e também fora dela, muitas vezes a matemática ela é valorizada em detrimento de outros conhecimentos. Além disso, às vezes, em nosso imaginário, o conhecimento matemático é visto como algo difícil de ser compreendido, aquela ideia de que é para gênios, é para poucos, é até mesmo um bicho de 7 cabeças, né? Então, pensando um pouco nesse contexto, eu gostaria de colocar algumas perguntas, a primeira para a professora Flávia. Né? Sim. Professora, qual que é a importância do conhecimento matemático para as nossas vidas? Então, Ana, em primeiro lugar, eu acho fundamental destacar que essa importância do conhecimento matemático, ela variou ao longo do tempo, assim como também mudaram as nossas necessidades e as necessidades das nossas sociedades. Hoje em dia, se nós pensarmos no cidadão médio, o conhecimento matemático é importante para que nós sejamos capazes de interpretar a realidade que nos cerca. Então, hoje em dia, como os modos de organização e de descrição e análise de várias situações da realidade, eles são modos envolvidos e marcados por processos matemáticos, tais como a quantificação, a análise, a ordenação e a medição. A nossa realidade atualmente demanda um conhecimento matemático e que é um conhecimento matemático muito relacionado à matemática escolar. Então, o conhecimento matemático, nesse sentido, ele pode ser visto como um instrumento para a leitura do mundo, mas não uma leitura estrita, sim uma leitura que envolva mais do que fazer contas, uma leitura que permita às pessoas atribuir significado aos códigos matemáticos, códigos esses que permeiam o nosso cotidiano. E nessa perspectiva de usar o conhecimento matemático como forma de atribuir significado à nossa realidade, aos textos e aos códigos matemáticos que nos envolvem, essa perspectiva ela tem sido chamada, no campo da educação matemática, ela tem sido associada ao letramento matemático. Então, é muito nesse sentido, de pensar num conhecimento que não esteja limitado à escola, mas que alcance o dia a dia das pessoas como uma via de possibilidade para que possamos atribuir significado e tomar melhores decisões sobre o nosso dia a dia. Talvez essa seja uma importância, ou a importância mais comum para o cidadão Sim. hoje em dia. Tá, e pensando nisso, Flávia, agora você foi falando, né? Nós tivemos outros programas onde nós discutimos artes, a questão do cinema, da música, e até mesmo também da dança, e todos os entrevistados também comentaram isso, né? Como esses conhecimentos são importantes para a gente compreender a realidade, lidar com essa realidade, até mesmo transformar, né? Então, assim, a matemática também, né? Tá dentro dessa ideia. Mas por que será, então, que muitas vezes o conhecimento matemático ele acaba sendo valorizado em detrimento de tantas formas de pensar, tantos outros conhecimentos, né? Então, eu penso que isso é uma coisa que foi construída socialmente e com alguma contribuição da própria matemática, tá? E para talvez fundamentar um pouco isso, eu vou ler um trecho de um documento que foi produzido por uma associação americana,
só um exemplo, que reúne os professores que ensinam matemática naquele país. Eu poderia ter pegado, por exemplo, um trecho de um documento da sociedade, de outras sociedades, mas eu acho que esse trecho é bem exemplar. Ele diz o seguinte: nesse mundo em constante mudança, aqueles que compreendem e conseguem fazer matemática terão significativamente maiores oportunidades e melhores opções para construir os seus futuros. A competência matemática abre portas para futuros produtivos. Uma falta de competência matemática mantém essas portas fechadas. Esse documento data do ano 2000, já tem algum tempo, mas eu não considero que essa perspectiva tenha mudado. Então, esse trecho é exemplar do discurso que a própria matemática vem criando ao longo do tempo e que é um discurso que tem sido usado em alguns contextos, e infelizmente em vários contextos, como forma de seleção e mesmo de exclusão. Então, esse uso que tem sido feito da matemática como um conhecimento associado a eleitos, associado a poucas pessoas, ele realmente ele distorce um pouco o próprio caráter da matemática, né? E realmente, como eu disse, eu acho que é uma coisa que é construída socialmente e que, infelizmente, nós seguimos propagando, né? Sim, porque quando a gente vê o currículo, né, da escola, sempre tem Sim. aquelas disciplinas que são mais valorizadas do que outra, né? Exatamente. E a matemática está lá, né? Sim, inclusive com uma carga horária Maior. maior, Exato. né? Uhum. E talvez essa carga horária maior, como professora de matemática da educação básica que fui e considero que a carga horária é necessária, mas se talvez conseguíssemos fazer relação com outros conhecimentos, com outras áreas, talvez essa carga horária fosse um pouco mais produtiva, tá? E só para encerrar isso, eu trago um trecho desse mesmo documento, que sinaliza uma pequena mudança e que está alinhado com o que eu penso sobre realmente valorizar o conhecimento matemático, mas não necessariamente em detrimento de outros conhecimentos, né? Essa mesma associação considera, e eu trago aqui o trecho deles, que todos os estudantes devem ter a oportunidade e o apoio necessário para aprender matemática de modo significativo, com profundidade e compreensão. Não deve existir nenhum conflito entre equidade e excelência. Então, é pensar num conhecimento matemático que inclua as pessoas e outros conhecimentos. Ou seja, daí desse modo a matemática ela não é mais considerada para poucos, né? Sim, para sim. gênios, né? A gente consegue superar, né, essa ideia. Então, essa ideia, né, que você está colocando da valorização do conhecimento matemático em detrimento dos outros, né? De outros conhecimentos, que é uma construção social, então ela propaga, né, essa ideia de que a matemática é para poucos, mas também tem a ideia de que a matemática ela é muito difícil. Sim. É um bicho de 7 cabeças. Por que será, né? Que a matemática é considerada muito difícil? Fala aí, Carmen. Na verdade, existe um mito com relação à matemática, né? E um mito socialmente aceito pela sociedade, né? Se você perguntar se a pessoa é boa em matemática, fala assim, então ela é um gênio. Mas quando, na verdade, a matemática é feita para todos. E já há algum tempo a gente tem trabalhado na perspectiva de uma matemática para todos, que todos têm as condições suficientes para compreender matemática, para fazer matemática, né? A matemática não é uma ciência que foi criada, que foi descoberta. Na verdade, ela foi construída ao longo da humanidade a partir das necessidades que a humanidade teve para resolver os seus problemas, né? Eu acho que nos primórdios da civilização, uma das coisas mais, vamos dizer, que surgiram no início da escolarização pode ter sido a geometria, né, com a construção dos objetos que o homem precisava para poder se manter. Então, para ele conseguir armazenar água, por exemplo. Então, quando ele precisa trabalhar para fazer alguma coisa de tal modo que isso, para ele, tenha uma vida um pouco mais
confortável, né, vamos dizer assim, ele usa de recursos muitas vezes ligados à matemática. Que toda essa história da geometria, por exemplo, ela não aparece como os primórdios da civilização por ela ter sido trabalhada com materiais efêmeros e não ter tido registros sobre ela, né? Então as escritas aparecem como o início, né, da matemática, a escrita numérica, etc., com controle da quantidade, mas tem estudos que às vezes chegam a pensar e nos levar a compreender que pode ter sido, que a geometria pode ter sido esse primórdio, né? Então, se o homem sempre precisou da matemática para resolver seus problemas, como é que a matemática não pode ser para todos os homens, para todos, né? Para todas as crianças? Evidentemente que tem sujeitos, tem indivíduos com necessidades cognitivas diferenciadas e, portanto, ela pode não ser a mesma para todos, mas ela é para todos, né? Então, a área da educação matemática, ela é justamente uma área de conhecimento, de ensino-pesquisa, né? Porque ela é abrangente no modo de se pensar a educação matemática e não apenas o desenvolvimento científico da matemática, né? Então, quando a educação matemática torna-se uma área de conhecimento, no Brasil, por exemplo, ela se constitui como um norte para o professor, para os estudantes, né? Pensar como que a matemática pode estar na escola de uma forma que o estudante faça a matemática dentro das suas condições, a partir das investigações, a partir das experimentações, dos desafios propostos, para compreender a matemática construída pela humanidade, né? Então, eu não posso selecionar a matemática, embora, como eu disse no início, socialmente ela tenha sido considerada um privilégio para poucos, né? Desde as escolas pitagóricas, né, de Platão, né, dos antigos filósofos, a matemática foi sempre considerada um filtro, né? Por que todos os testes, os exames de seleção têm testes de matemática? E geralmente tem testes de matemática de conteúdos que geralmente são pouco trabalhados no ensino ou que que exijam um nível de abstração um pouco maior, para que seja mais fácil fazer o filtro, né? Então, é interessante pensar nessa perspectiva. A matemática não pode ser um filtro e não pode ser aceita socialmente como difícil para todos, ou ela é possível apenas para alguns, para aqueles gênios, né, para aqueles com capacidades mais, vamos dizer aí, avançadas em relação aos outros. Às vezes, o bicho de sete cabeças construído por grande parte das pessoas, não só do Brasil, tem a ver com a forma com que o ensino da matemática se deu. A escola, muitas vezes, ao trabalhar uma matemática já pronta, esquece que o matemático ou aquele que escreveu, sistematizou tudo isso, usou rascunhos. Ele não chegou de uma hora para outra num único procedimento, né? Nesse procedimento que é, muitas vezes, vamos dizer, trabalhado na escola. Então, isso faz com que as pessoas não compreendam um determinado procedimento. E claro que a partir do momento que eu não sei por que aquilo está funcionando, eu não consigo entender e eu não tive a oportunidade de tentar fazer. Então, a gente tem trabalhado no princípio de que eu posso fazer matemática. A sala de aula é um lugar de se fazer matemática. E o professor precisa estar acompanhando as formas diferentes de fazer matemática e levar o aluno na construção do conhecimento científico. Mas ele tem que passar por essa experiência. E os anos iniciais e a educação infantil, como a Priscila vai conversar conosco aqui, vai dizer que as noções matemáticas elas estão em todos os momentos que a gente está no nosso convívio, né? Se a gente falar que a gente não usa matemática e nunca mais vai usar matemática que foi trabalhada na escola, a gente está sendo um pouco, vamos dizer, leviano, né? Porque em todos os momentos a gente faz estimativa, a gente faz previsões, a gente faz arredondamentos. Então, isso, a gente calcula o espaço em que a gente está colocando um objeto, né? Então, essa matemática do cotidiano, ela é transformada na matemática escolar, né? E para isso eu preciso ter sensibilidade para entender como a criança está pensando,
como o adulto está pensando, porque a gente que trabalha no curso de pedagogia com ensino de matemática para futuros professores dos anos iniciais, a gente precisa desempacotar uma matemática totalmente estruturada, mecanizada, que se resolve através de contas e algoritmos, né, para tentar entender o que está por trás de tudo isso, né? Sim, eu lembro também, né, quando a professora Carmen foi minha professora na graduação, na pedagogia, ela falava para a gente tirar a borracha, né, das crianças. Eu acho que é isso, porque o que nós, professores, temos que perceber é o processo que o aluno está construindo e não a resolução final, a última resposta. E se eu falo isso, joga a borracha fora para que o professor consiga perceber os caminhos que foram feitos na elaboração de um problema, de uma situação que ele está fazendo. E para que a gente consiga perceber onde é que tem o equívoco, né? Eu digo sempre, né, aí usando a perspectiva de Piaget, que o erro é a certeza do momento. E se eu não valorizar o erro, né, eu não consigo nunca, eu não posso, vamos dizer que o acerto é mais importante. Para mim, o erro e o acerto fazem parte do processo de aprendizagem. Eu preciso saber onde está o erro e o aluno tem que ter essa consciência, né? Aonde é que foi o erro? Onde ele cometeu aquele equívoco? Porque ele não quis fazer uma tarefa matemática errando a princípio, né? Então, é isso que o professor vai construindo dentro do seu espaço escolar com os alunos. Agora eu vou... A professora Flávia quer comentar alguma coisa sobre... Justamente como esse mito foi socialmente construído, esse mito do conhecimento matemático para poucos, ele foi socialmente construído, é também socialmente e nas escolas que nós podemos desconstruí-lo. Então, cabe a cada um de nós, professores, trabalhar nesse sentido, para ajudar para que a matemática seja mais acessível aos nossos alunos, para que eles também possam aproveitá-la. Sim. E pensando nessa área da educação matemática, professora Carmen, as pesquisas, então, que são desenvolvidas, elas ajudam, né, a desconstruir esse mito, né, da matemática para poucos. E quais são, assim, em linhas gerais, né? Quais são algumas tendências, né, de pesquisa nessa área? Veja bem que as pesquisas que a gente tem tido atualmente têm sido muito importantes em diferentes aspectos, né? Como o ensino vai ser desenvolvido na escola, tem influenciado políticas públicas de formação de professores, dos cursos de licenciatura, né? E é interessante observar que as primeiras pesquisas no campo da educação matemática voltavam-se para as dificuldades de aprendizagem dos estudantes. Então, ela pegava um viés do ponto de vista da psicologia para conseguir trabalhar com as questões cognitivas relativas às dificuldades ou aos erros cometidos pelos estudantes, né? Pelas crianças, pelos estudantes em modo geral. E isso foi uma tendência bastante forte, né, nas pesquisas que tinham um referencial ligado ao aspecto clínico, né, de estudo, onde se estudava os processos de desenvolvimento, vamos dizer assim, a partir de referenciais da psicologia, e para identificar os erros, fazer algumas intervenções e um grupo de controle em que você avaliava se aquelas intervenções eram ou não favoráveis aos processos de aprendizagem. Então, essas pesquisas foram vamos dizer, as primeiras pesquisas no campo da educação matemática, em especial no mundo, na verdade, não só no Brasil, mas no Brasil ela começa por aí. E a partir disso, as coisas vão mudando, tudo vai mudando, né? A partir do momento que a gente começa a ampliar os estudos a respeito. Então, não é só a respeito das dificuldades que a gente vai tendo objeto de investigação. Aí começa a se pensar que nas práticas pedagógicas, nas práticas de ensino e aprendizagem, o que isso tem acontecido. Então, dentro do campo da educação matemática, abre-se aí uma vertente bastante grande, né, de investigação em todos os níveis de ensino. Então, a gente vê aí pesquisas que vão desde a educação infantil
até o ensino superior, até em locais não formais de aprendizagem, pesquisas em formação de professores que ensinam matemática, pesquisas sobre práticas de professores que ensinam matemática, pesquisas sobre determinados campos de investigação da matemática, por exemplo, pesquisas com resolução de problemas, pesquisas com investigações matemáticas, com modelagem matemática, com áreas que se transformaram em áreas, vamos dizer assim, que é a etnomatemática, que faz estuda, né, a questão das culturas e das matemáticas, porque não é uma única matemática, são matemáticas de diferentes culturas convivendo na nossa sociedade, né, em diferentes setores, né, vamos dizer assim. As tecnologias, quando elas começam a fazer parte do processo também de ensinar e aprender matemática, então, muitas pesquisas no campo das tecnologias, muitas tecnologias passaram a ser pensadas para ensinar matemática. Aí a gente tem os estudos de Papert, né, com o superlogo, lá na década de 60 ainda. Então, tem muitas coisas nesse sentido. Não sei se eu esqueci. Devo ter esquecido outras, né? Muitas outras, tem né? muitas áreas. Tem muitas áreas. Então, os conteúdos específicos já levaram a vários pesquisadores investir em propostas de ensino, em propostas de livro didático. Então, fora os movimentos, né, que ocorrem com relação ao ensino da matemática. Na década de 50 para a década de 60, por exemplo, um movimento mundial chamado Matemática Moderna fez com que o ensino da matemática se voltasse para novas tendências, que não deu muito certo, e logo, em 10 anos, ele já começa a desmoronar. A partir do quê? A partir das pesquisas que indicavam a inadequação daquele tipo de ação, né? Muito bom. E a educação infantil, professora Priscila, né? Quando eu era professora, né, nos anos iniciais do ensino fundamental, eu percebia que as crianças gostavam, né, de trabalhar com a matemática. A aula de matemática era prazerosa, né, para elas, né? E na educação infantil, acho que também acontece isso, né? Não sei como é que você vê essa questão com as crianças pequenas. Com certeza, Ana, as crianças amam matemática, elas brincam com a matemática. Elas são curiosas, elas querem saber o nome das coisas, elas querem quantificar, elas brincam com isso, né? E nas interações entre crianças e as crianças e os adultos, a gente percebe o quanto que elas querem saber sobre números e elas controlam quantidades numa brincadeira, num jogo de boliche ou numa pescaria. Elas querem saber sobre as formas, querem que a gente fale os nomes, não só das formas bidimensionais, mas as tridimensionais. Para elas, paralelepípedo é como se fosse um trava-língua, né? Então, e lidar com o espaço, né? A criança, ela lida com o corpo. Muitas vezes, na educação infantil, a gente tem que ter um olhar muito apurado, porque o conhecimento matemático que ela vai construindo, ela expressa pelo corpo. Então, a noção espacial que ela vai construindo da relação dela com o ambiente, para nós é muito importante, né? Então, a questão numérica aparece, espaço e forma, as medidas, né? Então, as crianças vão lidando com as medidas não convencionais, elas querem saber o tamanho das coisas a partir de um lápis ou da palma da mão delas, né? Então, tudo isso para nós é muito significativo. Todas essas experiências e vivências, os professores precisam garantir que as crianças na educação infantil tenham. E aí lidam também com, né, as grandezas, volume, as crianças gostam muito de água, né, areia. Então, todas essas brincadeiras se transformam em experiências muito significativas que o conhecimento matemático está lá, né? E aí basta o professor questionar no momento certo, problematizar as situações e deixar a criança resolver os seus problemas, né? Porque resolver problemas não quer dizer que a resposta vai ser só um número,
dinheiro, né? Resolver problemas, a gente quer incentivar a criança a levantar hipóteses, a pensar sobre as coisas, a pensar de um jeito lógico matemático, né? Entendi. E aí, além disso, também a gente percebe que as crianças gostam de lidar também com estimativa, acaso, elas brincam com dados, elas querem vestir as bonecas com várias roupas diferentes, e aí a gente problematiza de quantas formas uma boneca pode, né, se vestir, e aí tem toda, né, uma ideia também, depois eles querem caminhar também, quando crianças na idade de 5 e completando 6 anos, na questão do registro gráfico, né, às vezes as pessoas acham, mas na educação infantil as crianças não são capazes. Sim, elas são capazes, elas buscam isso, a gente está no processo já de caminhar para a sistematização desse conhecimento que foi construído a partir da experiência, né? Não é decoreba, não é falando para as crianças todos os dias do 1 ao 10 que ela vai aprender, não é assim. Né? E em termos assim da gente pensar nas diretrizes, né, um pouco nas políticas da educação infantil, como é que você vê então esse lugar da matemática, isso que você está colocando, aparece ali nas diretrizes, né? Sim, aparece. As novas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil de 2010, né, elas apontam as práticas pedagógicas na educação infantil devem garantir experiências que as crianças recriem em contextos significativos. E aí, né, não é solto assim, tem toda uma relação com as diversas linguagens, né, relações quantitativas, medidas, formas, orientações espaço-temporais, e aí eu acrescento, então, as representações gráficas, tabelas, estimativo, acaso e probabilidade. Então, a matemática, ela vai aparecer na educação infantil como uma das linguagens que a criança tem direito de lidar durante a infância. Né? Ela não é a mais importante, mas ela precisa ser garantida ali no trabalho, né, que os pedagogos, né, os profissionais realizam na educação infantil. E pensando na matemática também, feita pelas crianças, construída em todos os espaços das instituições de educação infantil. Eu não limito o meu olhar à sala de aula, até porque nós não damos aulas de matemática, né? A gente trabalha com projetos numa perspectiva de garantir a interação com as diferentes linguagens. Muito bom. Bom, o debate está muito interessante, mas infelizmente nós precisamos encerrar este programa. Tá? Na próxima semana, nós continuaremos aqui nosso diálogo com as professoras Carmen, Flávia e Priscila. Não percam, ouvintes. Tá? Lembrando que vocês, ouvintes, podem participar enviando suas perguntas, comentários ou dúvidas. Para isso, nós temos à disposição no Facebook a página Educação e Debate UFSCar, que conta com as informações sobre o programa e abertura para as participações de toda a comunidade. O nosso programa vai ao ar às quartas-feiras, às 11 horas da manhã, e com reprise aos sábados, também às 11. Agradeço a presença das nossas convidadas e a audiência dos ouvintes, e até a próxima semana. Obrigada. Até lá, obrigada. 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 Bom, e aí, gente, vamos direto?